eu sou filho da Tatiane, do Mercado Safra. Vou contar um pouco da história da minha mãe aqui pra vocês e de como ela veio até aqui. Há 45 anos, a família do meu pai veio pro Brasil, eles eram gregos. Em 1991, eles eram feirantes. Eles decidiram que eles queriam crescer nesse mercado e então eles criaram o Mercado Safra. Legal, Vinícius. E depois, como que esse mercado começou a crescer? Como que eles decidiram que diferentes eles iam abrir um mercado? Então, eles abriram primeiro uma unidade em Interlagos, que fez muito sucesso, dando bastante dinheiro. Mas eles decidiram que eles queriam uma vida mais tranquila, então eles se mudaram para o interior. E quando eles se mudaram para o interior, eles quiseram abrir mais. Eles venderam a de Interlagos e abriram 6 unidades no interior, sendo 2 em Cabreúva, que foi para onde eles mudaram. E então o mercado cresceu com essas 6 unidades no interior e fez um sucesso enorme. Legal. E a Tati, que é a sua mãe, ela cuida de quantas unidades atualmente? Ela cuida das 2 unidades, de 2 unidades, Mercado Safra. Que a gente mudou para Cabreúva, minha mãe abriu a primeira unidade e há 3 anos atrás, como a primeira unidade estava dando muito lucro, a minha mãe abriu a segunda unidade, que é um pouco menor do que a primeira. Logo que ela abriu essa segunda unidade, ela teve que ir a uma área de logística, porque pensando na cidade de Cabreúva, ela fica perto da cidade de Itu e da cidade de Jundiaí, que são 2 cidades conhecidas do interior, então, e movimentadas no interior. Então, a área de logística foi criada para crescer o negócio e para o negócio dar certo. E foi um sucesso também na segunda unidade do mercado. Isso que é o que o mercado e a empresa visa, que é o crescimento. Então, eu faço administração, eu quero terminar minha faculdade e continuar com os negócios da minha mãe, ajudar a minha mãe nesse ramo e continuar ajudando a família a crescer e o negócio a crescer. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda. Eu sou a sobrinha da Tati, que é a dona do Mercado Safra, e prima do Vinícius, que contou um pouquinho da história do Safra para vocês. E eu vou contar um pouco mais da parte de reestruturação. O primeiro mercado deles foi em 1991, quando eles tinham uma feira, e de feira eles passaram para o supermercado. Então acho que essa foi a primeira reestruturação que eles sofreram, que foi ter essa ideia de a gente realmente vai crescer, vai valer a pena mudar de uma feira para um supermercado, que uma feira é uma coisa muito mais operacional, para uma coisa que você ia ter que ter muito mais a parte estratégica. E aí, meu tio na época, né, ele decidiu que ele ia mudar para um supermercado. E aí, eles decidiram que para isso eles iam ter que contratar mais pessoas. Então, a primeira reestruturação que eles tiveram foi de contratação de pessoas. Quando eles abriram um supermercado, outra reestruturação que eles passaram foi quando eles tomaram a decisão de abrir mais unidades. Então, mais contratação de pessoas, eles tiveram que abrir outros setores dentro da empresa. Então, depois dessa reestruturação de passar de feira para mercado, a segunda grande reestruturação que eles tiveram foi quando eles decidiram que eles iam abrir mais unidades. Então, como a unidade de Interlagos tinha sido um sucesso, eles decidiram que eles iam abrir no interior, porque eles viram que era uma oportunidade maior, um crescimento que estava tendo que era muito bom, e a cidade de Cabreúva era uma cidade que eles já conheciam, já gostavam, tinham seus contatos, porque, querendo ou não, você tem um mercado, você tem que ter relacionamento com as pessoas de lá também. E aí eles decidiram que eles iam abrir as outras unidades, que são sempre por perto. Então eles têm 2 unidades em Cabreúva, tem algumas unidades, tem 2 unidades em Cotia e outra unidade que também é numa cidade do lado, que é uma cidade que chama Itupé. Dessas unidades, eles tiveram que fazer uma contratação muito grande de pessoas. Sim. E eles decidiram que cada
que cada uma das unidades ia ter um responsável por isso. Os setores começaram a crescer, assim, digamos assim, porque eles começaram a delegar melhor as tarefas e dividir melhor as funções de cada um dentro dos próprios mercados. Então, por exemplo, as unidades maiores foram separadas em laticínios, padaria, frios, verdura, hortifruti, essas coisas. E nisso não tinha, na época não tinha ainda exatamente um setor. Ah, você é marketing, você é vendas, você é compras. Só separava mesmo por linha de produto, digamos assim. E cada linha de produto era responsável por atender os fornecedores e também como eles iam realocar aquilo em cada unidade dos mercados. Depois disso, começou a entrar alguns concorrentes na região. Aí começou a ficar difícil, passaram alguns problemas familiares, como o meu tio morreu, a sogra da minha tia ficou muito doente. Aí, quando começaram a entrar outros concorrentes na região, começou a ficar um trabalho muito puxado. E além de um trabalho muito puxado, de você ter que ir muito na concorrência, verificar preço da concorrência, era pouco braço para muito trabalho. E começou a ter alguns problemas familiares. Então, por exemplo, o meu tio, que era o marido da minha tia na época, que hoje é a dona do mercado, ele veio a falecer por conta de uma cirurgia e nisso teve que ter uma reestruturação gigante. Porque ele veio a falecer, o irmão dele faleceu num acidente de carro e a mãe dele estava muito doente, estava ficando muito velha, então eles decidiram que algumas unidades iam ter que ser vendidas. Eles, que eu digo, quem ficou com o mercado mesmo foi a minha tia, que hoje é a dona, e ficou com a rede toda. Então eles venderam algumas unidades e hoje ela só cuida de duas, que são as duas de Cabreúva. Aí, essa foi outra reestruturação, que foi uma dificuldade, porque além do lado que ela não tinha feito, por exemplo, por ser uma empresa pequena, ela nunca tinha feito uma faculdade de administração, tinha dificuldade do lado emocional, porque com certeza ela estava abalada com a perda do marido, e além disso, tinha a inexperiência, porque ela nunca tinha realmente cuidado de um supermercado, ela só supervisionava junto com a família. Aí, quando ela decidiu que ela ia tomar conta dos dois mercados, ela ia fazer uma faculdade de administração, para entender um pouco mais sobre o mercado, sobre os negócios, e que ela ia realmente se dedicar a isso. Então, claro que tiveram uns momentos difíceis. Então, por exemplo, há 4 anos atrás, ela tinha pensado em desistir de tudo. Ela falou, vou vender tudo, não aguento mais, dá muito trabalho, é muito difícil controlar tanta gente, muito difícil controlar tantos processos e não conseguir dar conta disso. Com a faculdade de administração, ela conseguiu entender melhor e realmente focar. Minha vida vai ser cuidar do mercado. E daí pra frente, ela começou a realmente focar em tentar reconstruir tudo e de se tornar uma empresa pequena para uma média e cada vez maior. Tanto é que há 3 anos atrás foi quando ela abriu a segunda unidade, que ela é em Cabreúva também. E essa segunda unidade, ela tá crescendo cada vez mais, tá sofrendo uma expansão e que é o que ela quer mesmo. Daqui pra frente pensar em outras cidades que tenham uma logística lá perto de Cabreúva, que dê pra ter o mesmo contato de fornecedores, por exemplo. E nesses últimos anos, então, ela focou muito forte na reestruturação. No ano passado, por exemplo, ela estava contando pra gente como que funcionava e ela falou que era uma bagunça, que não tinha área específica para muitas coisas e que ela ia mudar tudo isso. Então, eu vou contar agora um pouco dos exemplos de reestruturação que ela fez. O primeiro deles foi ela mudar de sala, por exemplo. Parece que é uma coisa básica, assim, uma coisa boba, só que ela decidiu que ela ia mudar de sala porque o lugar que ela ficava, ela não conseguia controlar o back-office, como se fosse. Então ela mudou para uma sala no andar de cima, como se fosse um mezanino, um andar que dá para ela ter visão do mercado inteiro, e além do mercado inteiro ela consegue ver todos os funcionários de todas as áreas. Então, começou a existir uma área de compras, começou a existir um financeiro, começou a existir vendas e assim por diante. E agora o controle está muito mais rígido. Então, por exemplo,
Antigamente, ela não conseguia olhar. Hoje, ela fica numa sala que tem como se fosse, por exemplo, um espelho falso, que todos os compradores ficam com o monitor virado para ela, porque assim não tem o perigo deles estarem fazendo uma coisa que ela não espera, uma coisa que não estava planejada. Além disso, ela contratou como se fosse um gestor para fazer a mesma função que ela. Então era um cara que tinha experiência, que trabalhou por 10 anos na Unilever, um cara que já trabalhou no Pão de Açúcar, no grupo Pão de Açúcar, e ela chamou para ser como se fosse um consultor do mercado. Então hoje, quem cuida de tudo é ela, ele e o pai dela dando suporte. Embaixo deles tem as outras várias funções. Então, ela estava comentando com a gente que a mudança mais drástica que ela fez agora foi contratar um pessoal de auditoria para conseguir fazer tudo do mercado dela. Então agora ela tem DRE, tem balanço e um pessoal auditor mesmo foi ver se tudo tá batendo, se estoque tá batendo, se os produtos estão batendo, porque ela falou que estava faltando essa expertise para dentro deles. Então é uma coisa que ela tá como se fosse terceirizando para conseguir melhorar o mercado e crescer cada vez mais. Ela tá muito feliz, por exemplo, que a gente vai fazer o TCC para ela, que o nosso plano de negócio é do mercado dela, e ela quer realmente ver quais são os defeitos, ver onde ela pode melhorar, ver onde pode ser uma mudança de, por exemplo, reestruturação, como é o caso do vídeo que a gente está fazendo agora, ou se pode ser um caso de ser muito resistente à mudança, por exemplo. Porque ela tem uma cabeça aberta, mas esse novo gestor que entrou agora, como que é a visão que ele tem no supermercado? Como que é a visão das pessoas, os funcionários que ela tem lá dentro? O turnover é muito alto, como que ela faz para reter aquilo, para as pessoas terem os valores que ela já tem? Então agora o que ela quer é realmente conseguir crescer, ter uma expansão, ter uma coisa que siga as tendências do mercado, e para isso a gente vai ajudar ela a se adaptar às mudanças e ter uma reestruturação boa para o mercado crescer cada vez mais.